Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Eu confesso que músicas como essa que nós acabamos de cantar e que temos cantado, na verdade, desde o início do culto, empolgam o meu coração. E não é porque eu estou me despedindo da igreja e eu decidi escolher só as músicas que eu gosto de cantar nas últimas liturgias. Não é verdade, é porque, na verdade, elas se encaixam com a esperança do Evangelho que temos ouvido desde hoje cedo, hoje pela manhã. Eu não sei se você percebe, meus irmãos, mas se é verdade que nós vamos morar com Jesus para sempre, essa habitação do Senhor não começa só lá no futuro, ela começa agora, à medida que o Espírito Santo dentro de nós nos leva mais para perto dessas verdades, ele nutre a nossa fé e ele nos alegra, nos empolga para que a gente possa declarar quem é que pode se opor a Jesus. Eu quero fazer essa pergunta para você. Tá, eu vou deixar uma pergunta para você fazer, você ver se ao final do sermão você consegue responder essa pergunta. Essa é da música que a gente acabou de cantar. Quem pode se opor à sua glória e poder? É a pergunta da música. E nós vamos aprender isso agora também, a partir do texto de 2 Samuel, capítulo 8, os versículos 1 a 18. E enquanto você vai abrindo também, lembrando os pais daquilo que também avisamos hoje pela manhã, nós estamos dispondo toda aquela estrutura das salas ali atrás para auxiliar o culto no quesito de auxílio com as crianças, tá? Os pais podem fazer uso dessas salas. Nós temos ali uma sala que tem ali um espaço bom para as criancinhas pequenas, tem um espaço de amamentação, também temos ali uma outra área que os pais podem se sentar, e a forma como os diáconos fizeram ali ficou muito bom, meus irmãos, porque tem cadeiras dentro daquela sala que estão viradas para cá e tem a janela, então os pais conseguem acompanhar o culto. Se os filhos estiverem ali um pouco mais agitados, podem ficar ali também, especialmente naqueles dias que os nossos filhos estão um pouco mais agitados, a gente pode usar essas estruturas para acalmá-los e ensiná-los a se portarem corretamente, ainda que seja um desafio para eles. E por fim, nós temos também aqui ao fundo, meus irmãos, as salas aqui na parte de trás, que tem ali cuidadores e pessoas que ficam à disposição para criancinhas até 4 anos de idade, para cuidar dos seus filhos, nos casos em que realmente isso se faz necessário. Não tenha medo de usar essa estrutura da igreja, não há pecado qualquer. Se você falar, gente, meu filho hoje ele está chorando um pouco demais, está um pouco agitado, meus irmãos, isso aqui é para que o culto a Deus possa acontecer, e as crianças também aprendam a participar do culto, como eu fico muito feliz de ver vocês aqui, crianças, com a gente, cultuando nesse momento. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor e preste muita atenção, porque cada um desses versículos e palavras do Antigo Testamento são palavras sobre o Evangelho de Jesus, que diz assim: depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu, 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Julgava e fazia justiça a
todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Esta é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado pela bendita e santa palavra de Jesus, que estamos agora nesta noite lendo, e que certamente tem para nós também algo da parte de Deus que vai nos encorajar, que vai, na verdade, funcionar como uma bússola para os nossos pensamentos, para que a gente, nesse mundo de ameaças e aflições, possamos situar os nossos pensamentos no Senhor, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, aonde Cristo habita, e quando Ele for revelado, a nossa vida que está oculta nele será revelada também, Senhor. Então nós rogamos que em Cristo, que revela tudo, Senhor, seja revelada também esta palavra a nós, para o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho. Hoje eu pensei num desenho um pouco diferente, tá? Vocês podem desenhar como se fosse uma festa de reis. Veja, não é uma festa de reis, é uma festa dos reis. Tem um rei que vai estar fazendo aniversário. Ele é o aniversariante, então ele é um rei, tá? Ele tem que ter uma coroa, tá, crianças? E os outros reis são os amiguinhos dele da festa. Então os reis vão trazer presentes para o rei que está fazendo aniversário, tá? Então vocês vão desenhar esses outros reis, todo rei com coroa na cabeça, trazendo presentes para ele. E é uma festa de aniversário, tem que ter balão, tem que ter bolo, tem que ter pipoca. Então vocês já sabem, tá bom, crianças? Faz um desenho bem bonito aí e acompanhem o sermão ouvindo. Meus irmãos, esses dias eu ouvi um jornalista dizendo: o mundo está em guerra. Parece meio alarmista, né? Uma vez que, como é que você fala que o mundo está em guerra se a reportagem era sobre o fechamento do Estreito de Hormuz, mais uma vez, por parte do Irã? E aí você fala assim, sensacionalista demais, essa guerra é lá, deles, é do Irã com o Trump, né? Do Irã com os Estados Unidos, não é o mundo está em guerra. Mas a análise que aquele jornalista estava fazendo é que, na verdade, se tem algo que poderia, na visão do jornalista, dar início a uma terceira guerra mundial, é esse tipo de coisa. Porque os efeitos daquela guerra dos Estados Unidos com o Irã não ficam restritos àquela porção geográfica do mundo. Eles respingam sobre o mundo inteiro. A economia do mundo inteiro sente. O diesel da sua caminhonete, a gasolina do carro sente. E, meus irmãos, a verdade é que a gente já está nesse climinha de guerra já tem um tempo, né? É difícil você ver a coisa como está acontecendo no mundo, especialmente nos últimos meses, talvez nos últimos anos, Rússia, Ucrânia e outros lugares, e não pensasse de alguma maneira as palavras de Jesus em Mateus 24, quando ele fez o discurso das oliveiras, na verdade aquele discurso escatológico, no qual ele disse que um dos sinais dos tempos eram guerras e rumores de guerra. Será que era disso que Jesus estava falando? É claro, meus irmãos, que a gente tem visto guerra desde os primórdios dos tempos. Guerra não é novidade. Mas agora o escopo global, os efeitos sobre as vidas globais das pessoas é perceptível. E quando tem muita notícia de guerra no seu feed, começa a dar uns buracos de medo no labirinto aí do coração. O que vai ser de mim? Na verdade, meus irmãos, eu diria que um movimento muito natural do nosso coração, de uma sociedade, de uma nação, é voltar os seus olhos para os seus próprios líderes num momento como esse. Vai ter eleição no Brasil esse ano. E uma pergunta que alguns brasileiros estão se fazendo agora é: será que o líder, o presidente que eu vou votar, as pessoas que eu vou colocar no poder, serão capazes de guerrear por nós? Será que eles são capazes de proteger os interesses desta nação de verdade? Quais são as causas que ocupam o coração deles? Se a guerra, ou os rumores, ou as ameaças diretas e indiretas da guerra batem à porta da minha casa e à porta do meu coração, será que os meus líderes têm a competência, a coragem e a sabedoria para proteger homens, mulheres e crianças, ou eles são os primeiros a pular do barco? Às vezes eu tenho a impressão que quando o assunto é Brasil e a gente vê como é que a gente faz com os nossos próprios jogadores em Copa do Mundo, a gente pula do barco muito rápido.
Mas reis, presidentes, primeiros ministros, chanceleres, líderes nacionais não foram feitos para pular do barco. Eles foram feitos para guerrear em favor do povo. É sempre assim e sempre foi assim na história da humanidade. E não é diferente nos nossos dias. Talvez, meus irmãos, esse assunto de guerra, você fala assim, bom, o Brasil ainda está tranquilo. Mas, meus irmãos, esse texto de hoje, ele vai falar de uma guerra subjacente que desde há muito tempo aflige todo ser humano. Uma guerra inevitável com a qual eu e você lidamos todos os dias, mesmo que nem sempre a gente consiga dar forma e definir o que está acontecendo. Eu e vocês percebemos a força dessas forças espirituais invisíveis que assolam a minha mente e o meu coração, a sua mente e o seu coração todos os dias. A força das ideias que vêm e demovem a gente. A força das notícias e a ação dos homens que é capaz de causar desânimo e desespero muitas vezes. Essa guerra subjacente com a qual lidamos todos os dias. E a pergunta que esse texto vai responder para a gente hoje é se tem rei, se tem líder corajoso, sábio e poderoso para subjugar os verdadeiros inimigos com os quais eu e vocês lidamos como povo do Senhor dos exércitos. A resposta está na frase. Povo do Senhor dos exércitos. Davi aqui, meus irmãos, funciona como um protótipo muito interessante da maneira como Deus cuida do seu povo em meio às guerras desse mundo, na verdade vencendo a última de todas as guerras. A guerra que realmente importa. A guerra que eu garanto para vocês que se a gente obtiver a vitória dela, a gente percebe que todas as outras guerras são nada perto dessa vitória. Davi é o trailer desse filme, Davi é o protótipo desse vitorioso, desse Senhor que se apresenta como guerreador do seu povo. E meus irmãos, aqui, claro, é um texto riquíssimo em detalhes, e eu nunca conseguiria cobrir todos os possíveis detalhes exegéticos desse texto, depois você tem que ler esse texto em casa, mas eu gostaria de mostrar para você algumas coisas muito peculiares que o rei deste pequenino povo chamado Israel, se você já estudou geografia na vida, você sabe que não só pela história bíblica, mas mesmo no estudo da história da civilização ocidental, Israel nunca foi colocado no mesmo patamar das grandes, poderosas hegemonias históricas como os assírios, os egípcios, a Babilônia de Nabucodonosor. Mas, meus irmãos, basta você ler esse texto para você perceber que este pequeno povo, por causa do seu rei, foi capaz de fazer coisas impensadas. Aqui, na verdade, está o currículo das vitórias de Davi. Aqui você vai entender por que tem aquela música, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Lembra aquela música? Ninguém aqui lembra dessa música, não? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Você lembra? Ok? No último texto, a gente viu Davi dançando diante da arca, lembra? Vocês ficaram assim, o pastor Mateus vai falar de dança. Eu falei de Davi dançando na arca. Estava feliz, mas estava feliz porque Deus era com ele para fazer tudo o que o Senhor se propôs a fazer na vida desse povo de Israel. E o currículo não é pequeno, meus irmãos. Ele começa a listar as vitórias de Davi. Ele primeiro faz aqui um resumo, são resumos, tá? São resumos. No versículo 1 ele menciona que agora a vez dos filisteus acabou. Não tem mais vez para os filisteus. Ele literalmente diz que eles foram derrotados, esse arqui-inimigo de Israel. O sucesso de Davi contra eles ultrapassa em muito o que Saul conseguiu fazer contra os filisteus. Davi quase que extirpou todo o poder militar desses homens. No versículo 2, ele menciona também a vitória dele sobre os moabitas, um povo, um inimigo antigo do povo de Israel. E na verdade ele diz aqui, o texto é daqueles textos de guerra, né, meus irmãos? Então tem que ter cuidado com as crianças aqui, mas eu vou falar. Ele fala que ele pegou os soldados dos moabitas e começou a medir esses soldados com um cordel. Se ele era alto, na medida de um cordel para cima, dois cordéis para cima, ia morrer. Se ele era baixinho, da medida de um cordel, ia ficar vivo. Foi assim que Davi tratou com os moabitas. E os que sobraram, Davi fez deles servos, e eles tinham que pagar tributo continuamente a Davi. Um povo de baixinhos, tá? Um povo de baixinhos.
Foi isso que a gente não tem explicação do porquê Davi decidiu agir de uma forma tão dura assim com os moabitas. Um povo que lá em 1 Samuel capítulo 22, a gente vê que Davi até confiou neles. A gente não sabe de onde veio a mudança de pensamento. Talvez porque agora Davi estava entendendo exatamente qual era a função dele espiritual diante do povo de Deus. Ele não estava aqui para brincadeira. Ele vai falar agora dos versículos 3 a 4. Aqui eu estou resumindo, mas está tudo aí. Se você olhar o versículo 3, olha aí. Ele vai falar de Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobar. Esse povo aqui de Zobar, meus irmãos, os reis de Zobar, já havia tido um conflito entre Saul, o exército de Israel, e os reis de Zobar. Está lá em 1 Samuel 14, 47. A gente mencionou, era uma região síria ao norte de Israel. E esse rei Adadezer aqui era um homem muito orgulhoso. O nome dele, inclusive, é muito interessante, porque Adadezer parece ser uma combinação de Hadad, o deus sírio da tempestade, e Ezer, que significa ajuda. Ou seja, o nome dele falava assim: a nossa ajuda vem do Deus da tempestade. É isso que Adadezer significava. Aí Davi falou: a sua ajuda vem do Deus da tempestade? Davi acabou com a raça dele. O texto diz literalmente no versículo 3, versículo 4, que Davi pegou 1.700 cavaleiros dele, viu aí no versículo 4, e 20.000 homens de pé. Isso aí dá 21.500. E para não deixar barato, Davi jarretou os cavalos. Ele deixou eles mancos, cortou os pés dos cavalos, deixou só 100, para eles poderem usar, para não muita coisa. Quando os sírios de Damasco, versículo 5, ouviram a notícia, eles falaram: vamos lá ajudar Adadezer. Mas eles mesmos, meus irmãos, foram derrotados, e só dos sírios de Damasco, Davi matou 22.000 homens, versículo 5, colocou ali alguns postos avançados, algumas guarnições, está aí, e também eles ficaram por servos de Davi, e também eles pagavam tributo a Davi. E aqui aparece no final desse versículo 6, meus irmãos, a primeira menção honrosa espiritual, do que explica como que um homem, Davi, consegue sozinho fazer o que a nossa seleção brasileira parece não conseguir fazer. Como é que Davi consegue ser tão bem sucedido como um general rei? A resposta está aqui no versículo 6. Você pode até ler comigo essa parte que começa com o Senhor aí. Vamos ler? 1, 2, 3 e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. O Senhor dava vitórias a Davi. Guarda essa informação, porque o texto não terminou por aí. O texto vai dizer, aqui pulando um pouquinho para frente, lá no versículo 13, ele vai mencionar os edomitas, que lutaram contra Davi ali no Vale do Sal, tá? Meus irmãos, Davi estava voltando de uma outra guerra, tá? Que fica claro. E aí na volta, só de rebarba, de rebote, sabe o rebotinho? 18.000 mortos. Cansado, sabe? Segundo tempo, todo mundo cansado. Mata mais de 18.000. E é interessante, meus irmãos, porque na verdade lá em 1 Crônicas 18:12, a gente vai ler que o general de Davi, o comandante de Davi, que foi o responsável por essa vitória, foi Abissai. O nome dele é esse, tá? Então quando a gente fala assim, Davi venceu, lá depois aparece que Abissai, não tem contradição. Muitas vezes o crédito do general é colocado dentro da conta do rei que está sobre ele. Então, só para a gente lembrar aí um pouquinho quando você fala assim, Napoleão Bonaparte ganhou 50 batalhas. Não foi Napoleão Bonaparte sozinho que foi lá e matou e ganhou sozinho essas batalhas. Você entende isso? O que é importante aqui, meus irmãos, é você perceber que esse sucesso estrondoso e poderoso vinha do Senhor. Meus irmãos, Davi era muito talentoso, a gente sabe disso, lá desde a convocação inicial de Davi, filho de Jessé, ele era bonito, era talentoso, matava urso, matava leão, tacava pedra na cabeça de gigante, mas o que fica claro em 1 Samuel e 2 Samuel é que esses dons eram espirituais. Não era porque Davi era um grande jogador, não, era o Espírito de Deus sobre Davi, que lhe dava inteligência, estratégia, capacidade de elaborar grandes vitórias, e as próprias vitórias eram garantidas pelo próprio Senhor. O grande contraste que você tem que perceber nessa jornada nossa de 1 e 2 Samuel é o contraste entre Saul e o contraste entre Davi. Saul é o rei que achava que era bonzão, que fazia as coisas na força do seu próprio braço, que foi
que foi perdendo o seu caminho porque foi ganhando em autoconfiança. Davi, meus irmãos, é esse mesmo general que está fazendo tudo isso, e nos intervalos, quando entrava para o quarto, a sua pena funcionava para escrever salmos. Salmos que mostravam a humilhação do coração do rei. Às vezes você precisa lembrar que o cara que ganha essas batalhas é o mesmo que consola você com os salmos dele na calada da noite. É o mesmo Davi. Senhor, eu sou pequeno. Senhor, eu sou pecador. Essa é a diferença, meus irmãos. Davi diminui, o Senhor cresce. As vitórias vêm em nome do Senhor. E é importante que você perceba, meus irmãos, aqui já tentando fazer ajudar você a entender uma análise bem espiritual desse texto. Quando a gente tem a relação desses inimigos, parece que aqui foram concentrados vários dos inimigos. Depois ele vai mencionar Amaleque, vai mencionar outros, Amon. Você sabe, os que gostam de estudar a Bíblia, que ao longo da Bíblia, esses que parecem ser apenas inimigos geopolíticos, à medida que a gente vai entrando no Novo Testamento, o Novo Testamento entende esses inimigos como símbolos dos inimigos espirituais com os quais nós lidamos. Amaleque, Amon, os jebuseus, os ferezeus, os filisteus e tantos outros, são simbólicos desses inimigos por trás dos inimigos, tá? Eu acho que essa é a análise geopolítica que você não vai encontrar na Globo News, então eu vou te dar aqui agora. Quem são os inimigos por trás dos inimigos? Por que os homens entram em guerra? Por que na verdade, os homens se levantam em guerra contra o povo de Deus? Estava lendo um livro esses dias, muito bom. E o autor vai mencionando essa filosofia das nações anticristãs que ao longo da história, século 17, 18, 19, até antes disso. Quando a gente vê, por exemplo, para quem gosta de estudar história, vai estudar um pouco sobre as cruzadas muçulmanas. E a ideia de que para que o nome de Alá se estabelecesse sobre a face da terra, os cristãos são um problema. Os cristãos são um problema. Porque eles dizem que adoram o nosso mesmo Alá, mas na verdade não tem nada a ver. Tá, meus irmãos, só lembra que a gente não adora o mesmo Deus que os muçulmanos, tá? Alá e Deus parecem o mesmo nome, mas são completamente diferentes. Existe uma guerra, meus irmãos. Existem opositores, existem ideologias que se levantam ativamente contra o Evangelho. Tenho visto, alguém compartilhou comigo hoje, eu não quero dar informação aqui que não está bem presente na minha cabeça, mas foi hoje. Alguém compartilhou comigo hoje, depois me lembra, ali perto do horário de almoço, sobre uma ação anticristã que está acontecendo expressamente para tirar pessoas de cargos públicos em várias partes do mundo, se são cristãos. De onde vem isso, meus irmãos? Não se engane, não tente especular. A palavra de Deus explica, e explica para todos nós que precisamos ter uma teologia melhor sobre quem é o diabo, Satanás. O anjo que liderou a rebelião celestial contra Deus, que tentando tomar o lugar do Senhor, fez cair a si mesmo, e todos aqueles que o acompanharam, um terço dos anjos. E as ideias satânicas, como por exemplo o apóstolo Paulo vai dizer que tantas vezes essas ameaças doutrinárias que tinham na vida da igreja do Novo Testamento, em Éfeso, em Filipenses, na verdade eram doutrinas de demônios, palavras do apóstolo Paulo. Por exemplo, abstinência de casamento, doutrina de demônio. Não coma aquilo, não toque isso, Paulo, doutrina de demônio. Invencionices que distraíam o povo de Deus do foco da adoração, da liberdade cristã, para legalismos que não geravam justiça. Paulo via nisso ameaças. É esse mesmo Paulo que ao escrever, meus irmãos, em Efésios capítulo 6, sobre a armadura do Espírito, ele prefaciou dizendo que a nossa luta não é contra sangue ou carne. A nossa luta é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, a saber, as forças do mal. Ele está falando das forças do diabo. A armadura do Espírito, a armadura de Cristo, coraça da justiça, capacete da salvação, calçados do Evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, só faz sentido se tem batalha para lutar. E talvez a maior vitória que Satanás tenha obtido temporariamente na mente de alguns evangélicos é achar que não tem batalha para se lutar. Que é assim mesmo. Vive que a vida é assim.
Satanás, meus irmãos, é o especialista no engano. Isso que nós vemos no mundo, às vezes um tanto impotentes, é aquilo que ele também, Paulo também, eu falei primeiro de Efésios 6:10. Depois Paulo em Efésios 2:2, ele vai dizer que na verdade essas pessoas elas andam segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo as suas próprias vontades. Eu não vou parafrasear, não vou falar aqui. Os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós também éramos filhos da ira, como os demais, mas Deus nos livrou disso. O mesmo Paulo depois, em Gálatas capítulo 5, ele vai dizer o quê? Que a verdadeira batalha espiritual não é só no âmbito dos anjos e demônios, como ficou tão popularizado na ficção, mas é também uma batalha interior, na qual o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito para fazermos ou não fazermos o que porventura seja do querer do espírito. Meus irmãos, essas são as forças. Esse é o invisível que se manifesta no visível, nas políticas, nas palavras, nas ideologias, nas ações, especialmente naquelas contra o povo de Deus. Não se engane, meu irmão, minha irmã, a rebelião dos homens é de natureza espiritual, porque são subordinados, escravos do príncipe das trevas. E Tiago explicou lá no capítulo 4 que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então existem inimigos. Se você está entendendo bem esse texto, você está percebendo que, na verdade, esse texto não está falando meramente de Davi, ele está falando de Cristo como... A gente sabe, e depois a gente vai ter tempo para falar disso, Davi falhou demais, meus irmãos. Davi ainda vai pisar muito na jaca, tá? Bastante. Para que nossa esperança não ficasse presa a Davi como se fosse o fim da nossa esperança. Davi, na verdade, era só um apontador, um rei menor que aponta para um rei maior. Quando Paulo estava escrevendo para a igreja de Tessalônica, tá? As cartas de Tessalonicenses são muito boas para você ler. Tá aí, ó. Se você está querendo uma devocional para fazer, vai ler Tessalonicenses. Fala do anticristo, fala da volta de Jesus. Quando Paulo abre a segunda carta, claramente, logo na introdução, nos primeiros versículos, ele já reconhece a aflição e a tribulação que a igreja de Tessalônica estava passando por causa do amor de Cristo. Estavam sendo perseguidos pesadamente. E Paulo, logo ali nas primeiras palavras, ele diz: fiquem tranquilos, porque Deus vai dar injusta retribuição àqueles que vos atribulam. E aí ele diz assim, eu quero que você só ouça, tá? O versículo 7 de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1. Ouve aí, ele fala assim: e a vós outros que sois atribulados, vocês terão alívio juntamente conosco. Agora ouve. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Em outras palavras, no dia que Jesus voltar, quem não crê na doutrina do inferno até aquele momento vai crer rapidinho. É isso que ele está dizendo, vai crer rapidinho. Porque o Senhor não vai deixar impune e incólume, o que ele chamou aqui? Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão, olha meus irmãos, eles sofrerão penalidade de eterna destruição. Olha a doutrina do inferno aqui. Há ainda quem diga, como eu falei hoje de manhã sobre a doutrina do céu, e que tem gente que não acredita na doutrina do céu, pior ainda quem não acredita na doutrina do inferno. Se tem céu, tem inferno, meus irmãos. Nosso Deus é justo em todo o seu agir. Isso serve talvez para alertar e fazer estremecer a nossa alma, mas num sentido bom. Sabe quando você recebe assim, você está meio sonolento? E aí alguém empurra você, acorda rapaz, agora não é hora de dormir. Meus irmãos, eu creio que é isso que o Espírito Santo faz conosco pela palavra. Tem horas na vida que a gente assim está meio sonolento, que a gente está achando que a vida é só Copa do Mundo.
Não é. Queria ver se Jesus voltasse no meio de uma Copa do Mundo, o povo ia desesperar. Porque eles iam perceber que a Copa do Mundo não é a última Coca-Cola do deserto. Há algo além, há algo maior. Deus é santo e os inimigos serão punidos. Amém, irmãos? Amém? Se Davi antecipa isso para a gente, meus irmãos, ele antecipa também uma trégua. Esse é o segundo ponto. Se por um lado o currículo de Davi nos aponta para a vitória e o julgamento de Jesus dos seus inimigos, esse era o meu primeiro ponto, eu não falei com tanta clareza, mas ele também antecipa a trégua que nos é ofertada por Jesus. Tá? Segundo ponto, a trégua que é ofertada por Jesus. Porque aqui, meus irmãos, de repente, fica aí no texto de 2 Samuel, tem uma cena que acontece bem no meio do texto, nos versículos 9 e 10. Vocês perceberam? Ali no meio daquele momento que Davi estava literalmente tomando os despojos de guerra de Hadadezer. O texto menciona que ele pegou os escudos de ouro dos soldados e levou lá para Jerusalém, e ele também pegou os itens de bronze, levou também. Aí no meio disso, surge então um rei muito interessante, né? O nome dele é Toi. Toi, que nome legal, né? Toi. E ele era um inimigo de Hadadezer. Era um rei de Amate, está aqui no versículo 9. E quando ele tomou conhecimento que Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer, o texto diz para a gente que ele enviou, no versículo 10, seu filho Jorão ao rei Davi. E o que Jorão, o filho de Toi, foi fazer? Ele foi brigar? Para cima de mim não. Meus irmãos, aqui está o ditado: se não pode contra eles, junte-se a eles. Lá foi ele saudar e congratular Davi pelas suas vitórias. Parabéns, Davi. Né? Aqui o texto menciona para a gente que Toi era inimigo de Hadadezer. E aí Jorão então trouxe consigo, final do versículo 10, voluntariamente objetos de prata, de ouro e de bronze. Eu acho essa cena muito irônica, meus irmãos, porque Davi estava tomando tudo à força dos outros. Aí Jorão fala: não, eu vou levar. Já que ele ia tomar mesmo, se eu perdesse, então eu vou levar. Eu vou levar. E meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso. Eu acho que isso acontece com você também. Às vezes você está estudando um texto bíblico e de repente, pum, Deus faz uma conexão na sua cabeça na hora. E eu gostaria de trazer para vocês uma conexão que a minha mente fez, porque o Espírito Santo me trouxe essa conexão. E depois eu fui ler uns textos de teologia bíblica e percebi que eu não estava viajando tanto. Quando, na verdade, eu percebi que isso aqui me lembrou claramente quando os magos trouxeram presentes ao rei Jesus. Aqui ele falou de ouro, de bronze, prata. Lá foi ouro, incenso e mirra. Daqueles que viram a estrela no céu e falaram: opa, aquele é o rei. Aquele é o rei. Junte-se a ele. E sabe por que eu sei que aqui tem uma conexão clara que o Espírito Santo dá? Porque lá também tinha um outro rei inimigo que era Herodes, que quando tomou conhecimento que esses reis queriam adorar Jesus, falou: não, me avisa também que eu também vou lá adorar. Ele queria nada, queria matar, mas safado, miserável. Mas os magos, às vezes chamam eles de reis magos, mas esses magos do Oriente, eles, no seu coração, com sinceridade, como os cânticos de Natal que a gente canta, eles foram de coração sincero e verdadeiro adorar o rei. E levaram os melhores presentes, ouro, incenso e mirra. Era tudo muito caro, tá, meus irmãos? Porque, meus irmãos, é a mais pura verdade. Se você já percebe que não pode contra Deus, junte-se a Ele. Meus irmãos, isso é tão verdade que o Salmo de número 2, que é um salmo messiânico, ele diz, inclusive, eu quero ler, se você abrir rapidinho, Salmo número 2, eu só quero mostrar um detalhe para você, bem no finalzinho dele, versículos 10 a 12. É claro que ele está falando lá no primeiro momento do rei davídico, mas você vai perceber que ele está falando de algo maior do que isso, é um rei sobre toda a terra. Olha no versículo 10 do Salmo 2, quando ele diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Está vendo na Bíblia, meus irmãos? Se você reconhece quem é o maior de todos os reis, por que você vai perder o seu tempo tentando travar a batalha se você já está derrotado antes mesmo de começar?
vai lá beijar o anel dele, vai botar sua boca no pó. Meus irmãos, essa é a cena que eu e vocês visualizaremos no dia do juízo, tá? Num primeiro momento a gente vê no âmbito celestial, em Apocalipse capítulo 4, uma imagem que os 24 anciãos vêm com as suas coroas e colocam aos pés de Jesus. Vocês lembram aquela cena linda que é descrita por João? Tem um trono, tem ali raios, relâmpagos, tem como se fosse cores de um arco-íris, esmeralda saindo por baixo. E eles vêm e colocam as suas coroas. Aqueles anciãos, aqueles homens importantes, eles dizem: nós não somos mais importantes do que este diante de quem nós nos prostramos. Mas nós veremos também outros colocando a boca no pó. Talvez outros que estão aí fazendo suas maldades, fazendo suas leis, agindo segundo o curso do seu coração, eles também. Eu acho que é uma forma, não só de dizer os prudentes que se aprumem, mas é uma forma do texto virar para mim e para você e dizer: vai colocando a boca no pó agora, vai se humilhando agora, vai desistindo da sua tentativa de um reinado pessoal e vai colocando sua vida diante do Senhor, falando: Senhor, quem seria eu para tentar lutar contra Deus? Está arriscado eu sair mancando, noite adentro, de uma batalha como essa, ainda que eu acho que é melhor sair mancando e deixar Deus ganhar, do que tentar, na arrogância do seu coração, lutar contra o Senhor. Perceba, meus irmãos, e aqui tem uma cena linda, que é essa cena que vai acontecer aqui, se você voltar lá para 2 Samuel capítulo 8, pode voltar para lá, tá? Mas a cena então aqui que vai acontecer é que Davi vai pegar todas essas coisas que ele juntou, tá? Das nações, ouro, prata, bronze, todos esses despojos de guerra, e o texto então vai nos dizer que Davi vai oferecer isso. Literalmente, o versículo 11 diz: o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram. Outro ato de adoração de Davi. Davi adorou diante da arca, e agora Davi está adorando com esses objetos. Meus irmãos, eu quero que os irmãos percebam como Davi era crente. Que alegria ver um irmão em Cristo agindo dessa forma, ensinando a gente como a gente deve imitá-lo. Não é Davi falando: a glória é minha, igual Nabucodonosor, lá em Atos, lembra? A glória é minha. O que aconteceu com Nabucodonosor? Foi comido de bicho. Mas Davi então, ele, do mesmo jeito que ele recebe, ele consagra ao Senhor: a vitória é tua, Senhor, a glória é tua. Novamente, se a gente voltar para Jesus, e esse é o grande ponto do texto, a gente vai entender que tudo que Jesus conquista nessa vitória, não é só as almas lá dos inimigos, não. Estamos falando principalmente o fruto do seu penoso trabalho. O que é o fruto do penoso trabalho? Ou melhor, quem é o fruto do penoso trabalho de Jesus? São os eleitos, cujos nomes foram escritos no livro da vida, e o Filho de Deus Jesus pegou a lista, falou assim: pai, me dá a lista. Tá. E aí ele foi olhando nome por nome, checked. Salvou todos. Está aqui, pai. Está aqui todo mundo. A humanidade redimida que o pai prometeu dar ao filho como um presente. Eu ouvi isso da boca de um teólogo que eu admiro muito e eu nunca mais esqueci. Eu falei assim: eu não posso esquecer disso. O maior presente que esse mundo já viu e vai ver é quando esse lindo presente natalino, uma humanidade inteira redimida, adorando o Cordeiro Santo de Deus, e o pai dizer: esse é o teu presente, filho, vai lá. Povos, línguas, nações, raças, todos adorando o Cordeiro. É impossível você passar pelo livro de Apocalipse e achar que o livro de Apocalipse é só trombeta e bomba. Já parou para ver a quantidade de cânticos cantados por multidões de pessoas em Apocalipse? Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 7. É muito, meus irmãos. E pessoas e multidões incontáveis, e seres celestiais com seres naturais, todos eles se juntavam e declaravam ao único que é digno de receber a força, a honra e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, a Ele
seja a glória e o louvor por toda a eternidade. Essa é a festa, essa é a festa. Esse é o resultado, meus irmãos. Nós estamos sendo, por Jesus, consagrados a Deus. É uma vitória maravilhosa, meus irmãos. O principal de todos os galardões. E o texto termina declarando a lindeza do reinado de Davi e de Jesus, com os últimos versículos, 15 até o final. Eu quero que você acompanhe comigo, eu vou ler rapidinho, veja aí, esse é o final do texto. Versículos 15 a 18 de 2 Samuel 8, diz assim: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. No meio dessas guerras, o que Davi estava fazendo? Reinando. Na verdade, a gente pode dizer aqui, se os comentaristas estão corretos, que é um resumo depois de um fato, tá? Então, primeiro ele consegue conquistar paz para o povo, e esse estado de paz, tendo subjugado os inimigos, permite que ele reine sobre o povo. Reinou então Davi como resultado de toda essa obra vitoriosa que ele realizou sobre todo Israel. E as palavras são justas, meus irmãos. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Esse era Davi. Se você perguntar para qualquer judeu, até hoje, tá? Desses mais veterotestamentários, tá? Se perguntar aí, quem é o grande rei da história de Israel? É Davi. É inquestionável. Os maiores nomes para os judeus são Davi, Moisés e Abraão. Não tem dúvida, não tem questionamento. Davi é o representante do ofício da realeza, é o rei do pedaço. E o texto graciosamente lista não somente Davi, mas o cronista decide colocar aqui os nomes dos seus auxiliares, muito importantes, tá? Joabe, ele vai dizer que era o comandante do exército, você viu aí no versículo 16. Josafá era o cronista. Zadok e Aimeleque eram sacerdotes. Benaia era o comandante da guarda real. Não vou gastar muito tempo com eles hoje à noite, porque vai ter muito texto para a gente ver as histórias desses homens. Eu particularmente, eu gosto muito do filme Senhor dos Anéis, muito. E o primeiro filme me emociona quando o Frodo decide a missão de levar o anel, para matar o anel, para destruir o anel nas montanhas ali de Mordor. E era uma missão difícil, e no primeiro momento parece que ele estava sozinho, mas de repente uma trupe de corajosos se forma ao redor dele. Tem o Legolas, tem o Aragorn, tem tantos ali. O Gimli, o anão. É muito bonito. Talvez algo que me chame a atenção aqui nesse texto, meus irmãos, um detalhezinho que talvez você nem percebeu. Você percebeu que para cada um dos nomes que ele fala o nome do pai deles? Você percebeu no texto? Olha o versículo 16. Joabe era filho de quem? Está aí? Quem? Zeruia. Josafá era filho de quem? Ailude. Zadok era filho de? Não é YouTube, é Aitube. Vocês estão vendo aí, ó? Aitube, tá? Aimeleque era filho de quem? Abiatar. Benaia era filho de quem? Joia. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Estou no final do sermão. É uma pergunta importante. Quem eram esses pais? Hein? Nós já vimos eles antes. Eram homens que já haviam se provado valorosos a Davi, alguns deles numa fase que Davi ainda nem era rei. Quando Saul era rei, alguns deles serviram. Mas alguns deles se juntaram a Davi no exílio e reconheceram que ele era o rei de direito e foram, a palavra de ouro aqui, leais. Leais. E agora, na linhagem de lealdade, quem vem? Os filhos. Os filhos fazendo a mesma coisa que seus pais. Meus irmãos, isso aqui é lindo demais, meus irmãos. Isso aqui é bonito demais. Alguém poderia dizer que é uma coincidência, não tem coincidência aqui. Pais que criaram os filhos com um senso de lealdade ao rei e continuam sendo leais ao rei. Que lindo isso! Você vai ver que muitos deles depois, quando Salomão vier, Salomão é o filho de Davi, Salomão e Salomão, vão continuar servindo Salomão também. Meus irmãos, que rei é esse que é capaz de atrair para si
um grupo de leais, muitos deles que não iam valer muito a pena, mas Davi ia usar mesmo assim como ele usou os discípulos de Jesus, até Judas entrou no pacote, Jesus usou. Jesus era um rei poderoso o suficiente até para fazer Judas dar certo naquele projeto ali. Que rei é esse? Meus irmãos, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 45, ele pergunta assim: como exerce Cristo as funções de rei? Como exerce Cristo as funções de rei? Eu peguei e reescrevi um pouquinho a resposta do catecismo, só para ela não ficar muito mecânica, eu tentei botar com as minhas palavras, tá? Cristo exerce seu reinado chamando pecadores para fazerem parte do seu povo e reunindo-os na sua igreja. Ele governa seu povo por meio da sua palavra, dos oficiais que estabeleceu, da disciplina da igreja. Cristo é um rei que concede aos seus eleitos a graça necessária para a salvação, o crescimento na fé. Como rei, Jesus ele recompensa a obediência. Jesus é um rei que corrige amorosamente os seus filhos quando pecam. Jesus é um rei que preserva os seus filhos em meio às tentações e sofrimentos e lhes dá forças para perseverar até o fim. E além disso, está tudo aqui no catecismo, então não estou inventando nada, estou só parafraseando um pouquinho. Jesus é o rei que restringe e derrota todos os seus inimigos, dirigindo soberanamente todas as coisas para a sua glória e o bem das pessoas, e no tempo determinado, e esse é o final da resposta, ouça, ele exercerá o seu justo juízo sobre aqueles que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho. Hoje mais cedo, quando a pessoa viu que eu ia pregar nesse texto, falou assim: pastor, esse é daqueles textos que eu não gosto muito na Bíblia. Eu falei: por quê? Porque é duro demais. O texto que a gente leu hoje, meus irmãos, no culto, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 15, ele mostra que não tem nada de dureza. O que existe em Deus e eu quero que você ouça isso, porque eu estou terminando o sermão, então prometo, tá? O que tem em Deus é um amor tão grande, que Ele está disposto a fazer o necessário para que esse amor fique em evidência. Eu vou repetir. O que tem na Bíblia não é um juízo aqui meio randômico com inimigos, não. É um Deus que ama tanto a si mesmo, a sua própria glória, e a nós, que está disposto a fazer tudo o que está ao seu alcance para resolver o nosso problema e demonstrar o seu amor por nós. No texto que a gente leu em 1 Coríntios hoje, no culto, no capítulo 15, ele fala sobre a doutrina da ressurreição. Ele fala que se Cristo não ressuscitou dos mortos, então a nossa fé é em vão. Mas Paulo fala, mas Cristo verdadeiramente ressuscitou dos mortos. E a pergunta que Paulo está tentando responder é: o que Cristo estava fazendo ao ressuscitar? Era só para ressuscitar? Não, era um rei que estava conquistando uma vitória. Uma vitória contra o pior de todos os inimigos. E Paulo literalmente diz isso lá, quando ele fala assim: quando vier o fim, e quando ele entregar, isso aqui é 1 Coríntios 15, 24, e quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando ele houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Tem muita escatologia aqui, vou resumir rapidinho. A primeira vitória sobre a morte já aconteceu. Você percebeu como eu falei? Primeira vitória sobre a morte? Alguém fala assim: pastor, como assim? Como assim? Achei que aquela era a única vitória sobre a morte. Aparentemente não, de acordo com esse texto. A primeira vitória sobre a morte, aquela que eu julgo ter sido a mais importante de todas, é aquela morte do Filho de Deus, que nos livrou da morte eterna, do inferno, da culpa, da condenação. Jesus já fez isso, e Paulo então descreve que nós já passamos também pela primeira ressurreição, tá? Então vamos lá, escatologia, aula de escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, aula de escatologia. Primeira morte, a morte de Cristo.
Primeira ressurreição, o momento que o Espírito Santo aplicou essa morte no nosso coração e nós fomos regenerados, transformados, convertidos. Então, eu e vocês que já cremos em Jesus, já passamos pela primeira ressurreição. Mas ainda falta lidar com o efeito último da morte e também a segunda ressurreição. É disso que ele está descrevendo para a gente. Ainda existem resquícios da morte nesse mundo, porque eu e você ainda morremos, mesmo que sejamos salvos, né? Os crentes ainda morrem. Os crentes ainda têm doença, têm enfermidades, têm uma série de problemas. Nós lidamos ainda com os efeitos da morte no mundo. Mas, meus irmãos, isso tem data de validade. Graças a Deus, porque tudo isso vai ser amarrado no fim, porque todos os principados e todas as potestades, e Apocalipse 19 fala, e a própria morte será lançada no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Engraçado, né? A própria morte vai ser lançada no lago da morte. John Owen chamou isso de a morte da morte. A morte da morte. Olha que legal. Olha a morte da morte. Estou doido para ver a morte da morte. Não aguento mais essa morte toda. Vai ser um dia glorioso, meus irmãos. O dia que Cristo for revelado, todo olho vai ver. E então nós teremos a nossa segunda ressurreição, que estamos aguardando tanto, meus irmãos. Quando então o juízo final declarar de uma vez por todas a condenação de todo o principado, potestade e do próprio diabo, nós receberemos os corpos da segunda ressurreição. Ah, meus irmãos, vai ser cada lataria bonita. Vai ser tão legal. Nós seremos glorificados e seremos como Ele é. É o que a Bíblia diz. Seremos como Ele é. É muito bonito isso, meus irmãos. E olha que interessante. Está aqui, por isso que eu sou amilenista, tá? Versículo 25. Convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Se nem todos os inimigos ainda foram finalizados, significa que Ele está reinando agora. Não é lá no futuro. Jesus não vai começar a reinar num reino milenar de 1000 anos que vai começar depois que Ele voltar. Não. Já está reinando. Já está reinando. Já está resolvendo o problema. Já está agindo com seu espírito todos os dias na minha e na sua vida, mortificando os inimigos dentro de você e de mim. Sabe o que a gente tem? A gente tem problema com a morte. E aí Jesus, com o Espírito Santo dele, está trabalhando dentro de você e matando a morte dentro de você todos os dias, santificando você. Fala assim, arranca esse olho fora, melhor entrar no céu sem esse olho aí, que esse olho não presta para nada. Tira essa perna, depois eu te dou uma perna nova. A gente resolve isso. Se está te fazendo pecar, vai se mortificando, vai todos os dias confessando o seu pecado, vai se arrependendo, vai obtendo perdão, vai sendo renovado e andando em novidade de vida todos os dias. E aí você que antes estava morto vai ficando vivo em Cristo Jesus, e agora não é você mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Está vendo? Você vai ficando parecido com Ele. Meus irmãos, eu termino meu sermão. É porque o nosso Deus é especialista em derrotar a morte, transformando inimigos em amigos. Essa é a principal maneira que Deus derrota a morte. Posso provar para você? Eu termino o sermão, prometo. Essa é a última. Você lembra dos moabitas que davam trabalho? Me dá o nome de uma moabita famosa na Bíblia. Olha lá, gincana bíblica. Ruth. Lembrou? Moabita. Lembra? E aí, onde está Ruth agora? No inferno? Deus lançou ela no inferno? O que ele fez com aquela moabita? Transformou o inimigo em amigo. Resgatou ela com um cara que era de Boaz. A ponto de que a moabita virou bisavó de Davi, tataravó de Jesus. Quem era Raabe? Quem era Raabe? Ela era habitante de qual cidade? Jericó. Lembra? Todo mundo? Inimigo do povo de Deus. Iam ser condenados, não é? Onde que está Raabe agora? No inferno? Queimando? Não. A Bíblia conta para a gente que quando ela acolheu os espias dentro da casa dela,
porque ela adorou o Deus dos espias. Os espias falaram que ela ia ser liberta. Como mesmo? Pendurando um fio escarlata na janela dela. E quando o exército de Israel viesse para destruir a cidade, quando eles olhassem para a janela dela e vissem o fio escarlata carmesim, nenhum dos habitantes daquela casa seria destruído. Então a família de Raabe, e o seu pai, a sua mãe e seus irmãos não estão no inferno, estão na presença de Jesus agora. E os sírios de Damasco? Me fala o nome de uma damascaína famosa aí na Bíblia, de Damasco. Parece que a gente fala as coisas assim, às vezes a gente não entende. Tá bom, vou facilitar um pouco mais para vocês. Me fala aí o nome de um pecador samaritano aí, qualquer que você lembre na Bíblia, lá de João 4. A mulher samaritana, a gente não sabe o nome dela, né? Samaritanos, inimigos. Está no inferno agora? Não. Jesus deu água da vida para ela na beira do poço e transformou aquela inimiga em amiga. E toda a cidade de Samaria, que era inimigo histórico do povo de Israel, veio a Jesus e se converteram. Meus irmãos, a forma melhor e mais linda com a qual Jesus tem derrotado a morte dos seus inimigos é transformando inimigos em amigos. E a prova final disso é que você está aqui adorando a Deus hoje à noite. Você foi derrotado. E você foi conquistado. E você é um lindo despojo de Jesus para a glória de Deus. Que bom que eu fui conquistado. Que bom que eu fui derrotado. Porque eu não quero mais saber de morte em mim. Que eu e vocês, meus irmãos, possamos adorar o Rei Jesus. Que o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis governe as nossas vidas. E que todas as vezes que você estiver inseguro nesse mundo, olhe para o seu líder. Seu líder não é quem vai ganhar a eleição de 2026 nas urnas. Tem um outro líder maior do que este. E tanto este quanto os outros vão beijar os pés do grande líder, Jesus. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós, filisteus, moabitas, sírios de Damasco, edomitas, adadesitas, não teríamos chance alguma, Senhor, se o Filho de Deus não tivesse matado a morte, se Ele não tivesse liquidado os efeitos eternos da morte sobre nós. Se o Senhor não tivesse jarretado os cavalos da maldade. Senhor, eu te agradeço tanto, Senhor, porque o Senhor foi implacável conosco. O Senhor não tem deixado nem um pedacinho de pecado sem o qual Jesus não tenha derramado o fio escarlata do sangue dele. Nadinha, Senhor. E quando o Senhor nos observou na janela desta vida, o Senhor nos viu com amor. E esse fio de Jesus foi dado a nós. E nós que éramos outrora inimigos, fomos feitos amigos de Deus. É assim, Senhor, que o Senhor venceu sobre nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque são histórias como essa de Davi, que nos apontam e nos fazem olhar na direção certa, Senhor. Senhor, ajuda-nos a aguardar o momento até que o Senhor ponha todos os inimigos debaixo dos pés. A cabeça da serpente já foi esmagada, mas a serpente é teimosa e alguns dos asseclas dela continuam causando alguns estragos por aí. A nossa própria carne, Senhor, ela é teimosa também. O mundo é teimoso. Mas haverá um momento em que todo olho verá a vitória final do Cordeiro. Então, Senhor, nós queremos já viver à luz dessa cena que sabemos que vai acontecer. Este momento glorioso. Que possamos ser como Jorão, como Toí, rei de Amate, que já levou de antemão prata, ouro e bronze, ouro, incenso e mirra para consagrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que as nossas vidas sejam consagradas a Ti, Senhor, em tudo. Mente, coração, tudo, Senhor. Nossas mãos sejam do Senhor. Consagra essa igreja a Ti, Senhor, até que o Senhor ponha de fato todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,